Olá, queridos, tudo bem? Gostaria nesse tempo de compartilhar um texto com vocês, ainda em Provérbios, livro que nós estamos estudando como igreja nesse período e que nós estamos desenvolvendo um grande aprendizado no livro de Provérbios, até porque é um livro maravilhoso que nos ensina verdades excelentes da palavra de Deus. Provérbios, compartilhamos o capítulo de número 8. Hoje eu queria compartilhar com você o capítulo de número 10, um trecho específico do capítulo de número 10, e depois eu quero fazer uma observação ao nosso tema nessa oportunidade, amém? Gostaria de ler com você Provérbios capítulo de número 10, a partir do verso de número 6, que diz assim o texto: Bênçãos descem sobre a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios esconde a violência. A lembrança do justo será abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas a boca do insensato leva à ruína. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que anda por caminhos tortos será descoberto. O que acena com os olhos causa tristeza e a boca do insensato leva à ruína. A boca do justo é manancial de vida, mas a do ímpio esconde a violência. O ódio causa brigas, mas o amor cobre todas as transgressões. A sabedoria está nos lábios de quem tem entendimento, mas a vara é para as costas do que não tem. O sábio entesoura o conhecimento, mas a boca do insensato é uma destruição repentina. Os bens do rico são a sua fortaleza, a ruína dos pobres é a sua pobreza. O trabalho do justo conduz à vida, mas a renda do ímpio o pecado. O que atende à instrução está na verdadeira vida, mas o que rejeita a repreensão vive errado. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que espalha a calúnia é insensato. Nas muitas palavras não falta transgressão, mas o que controla os seus lábios é sensato. A língua do justo é como a prata escolhida, mas o coração dos ímpios é de pouco valor. O lábio dos justos alimentam a muitos, mas os insensatos morrem por falta de entendimento. Esse é o texto de Provérbios, capítulo de número 10, do verso 6 ao verso 21. E nossa reflexão hoje, nossa proposta de reflexão tem justamente trabalhar com essa palavra, o justo. E é muito interessante pensar nessa palavra sob a perspectiva da palavra de Deus. Existem duas formas de ver essa palavra. A Bíblia traz a visão do justo segundo o Antigo Testamento e segundo o Novo Testamento. É interessante você perceber, por exemplo, que lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve no livro de Romanos, capítulo 3, verso 20, que não há um justo sequer. Não há quem esteja fazendo bem 100%, quem não tenha maldade, quem não tenha pecado, quem não tenha transgressão. Então, o que é um justo? O que o Antigo Testamento quer dizer com justo? Será que a Bíblia está se contradizendo? Provérbios citando justo? Só que Paulo diz que não há um justo? Será que existe de fato o justo diante de Deus? Primeiro a gente precisa compreender a concepção de Salomão. Se você ler lá em Provérbios capítulo 10, verso 1, vai dizer Provérbios de Salomão, o que Salomão tinha como justo, não é? Como homem justo. O homem justo, segundo o Antigo Testamento, que é importante para a gente conseguir trazer uma reflexão correta ao livro de Provérbios, não é um homem que não tenha erros, não é um homem que não tenha defeitos, não é um homem que não tenha suas lutas, as suas mazelas, as suas dificuldades, suas limitações. Mas o justo no Antigo Testamento era o homem que vivia segundo os princípios da obediência a Deus. Era o homem que vivia segundo um princípio moral elevado diante de Deus e diante das pessoas. Muitas vezes traduzido como o homem que seguia e atendia os mandamentos da lei de Moisés, por exemplo. Isso era a concepção de justo na época de Salomão. No Novo Testamento a gente aprende que o justo é aquele que não tem erro. E quem não tem erro? Tanto eu quanto você, todos nós temos erros. O único que pôde ser chamado de fato de justo, e nós aprendemos isso na palavra de Deus, foi Cristo. Porque ele foi alguém sem erro. Veio, como Deus, morreu de forma imaculada, como santo de Deus, para que de fato fosse a expiação correta do próprio Deus para o nosso pecado. Mas todos nós somos pecadores, todos nós temos as nossas falhas e as nossas dificuldades.
Então a gente aprende que na concepção de Provérbios e muitas vezes no Antigo Testamento, por exemplo, o Antigo Testamento diz que Noé era um homem justo. A Bíblia diz que Jó era um homem justo. A Bíblia diz que eles eram sem pecado. Não foi isso que a Bíblia disse. Não é essa concepção veterotestamentária a respeito da palavra justo. A gente tem que entender que justo, segundo o Antigo Testamento, era um homem correto, que vivia de forma correta, de retidão moral, temente a Deus e obediente à lei de Moisés. Isso era um homem justo, um homem que atendia os conselhos dos seus pais, que conseguia enxergar, não é, a sua relação, a sua responsabilidade diante das pessoas, que agia com bom senso, com sensatez, com sabedoria, como Salomão está dizendo. Você vai ver que o justo e a sabedoria andam juntos. É impossível ser justo na concepção de Salomão sem ser de fato sábio, né? E por isso Salomão, no livro de Provérbios, falando tanto de sabedoria, cita no capítulo 10 o justo, tá bom? Para que a gente tenha essa concepção de justo, é aquele que anda com Deus, é aquele que teme a Deus, é aquele que é obediente àquilo que Deus orientou e escreveu para que ele o seguisse, para que ele corrigisse os seus passos, acertasse a sua vida e fizesse o que agradasse a Deus. Eu quero citar alguns versos com vocês. Eu quero citar o verso 6, 7, 11, 16, 20 e 21, para a gente trazer a analogia do que Salomão traz para nós como ser justo. Lembre que não o justo sem pecado, tradução e interpretação mais do Novo Testamento, porque nós não somos justos na concepção de Paulo. Nós estamos trabalhando a justiça na concepção de Salomão, um homem que anda segundo os preceitos e os valores e os mandamentos divinos. Tá bom? Quando nós pegamos o texto, por exemplo, do verso 6, a gente vê que a bênção sobre a cabeça do justo. Isso é muito legal, porque o próprio texto lá da lei, se você ler lá no livro de Deuteronômio, você vai ver sobre as bênçãos da obediência. Ser obediente a Deus gera bênçãos divinas na nossa vida. Agora, a gente tem que entender que bênçãos divinas não são livramento de coisas ruins, por exemplo, né? A Bíblia diz que, o próprio texto bíblico diz que coisas ruins acontecem com justos e injustos, né? Com ímpios e justos, ou seja, não se traduz bênção divina como anulação do mal sobre nós. Todos nós passaremos por dificuldades e por provações, mas a Bíblia diz que a bênção de Deus está sobre os seus, o cuidado divino, o amor do Senhor, a fidelidade do Senhor, a providência divina, a misericórdia divina sobre nós, não é? É isso que o texto diz sobre a bênção de Deus. A bênção de Deus não é nos livrar de todos os problemas, porque circunstancialmente eles vão acontecer, resultado da nossa própria existência caída, resultado dos nossos próprios erros, resultados que não são nem culpa nossa, nem culpa de ninguém, acontece, não é? Pela soberania de Deus, pela permissão de Deus, e que são importantes também, pela graça de Deus e pela vontade de Deus para o nosso aprendizado e para a nossa maturidade na nossa vida diária a cada dia. Mas isso não tem nada a ver com bênção divina, tá bom? Bênção divina não é tirar todos os males da nossa vida para que a gente viva em paz e tranquilidade até o dia da nossa partida. Bênção divina é o cuidado de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus sendo derramada sobre nós, mesmo que a nossa vida seja um turbilhão, tá bom? E as pessoas que andam com Deus, elas sentem essa bênção seguindo a vida delas e elas são refrigeradas, elas recebem oxigênio, né? É como uma boia que nos tira, né, desse mundo caótico que nós vivemos. Então, verso número 6 diz que quando você vive como um justo, lembre, como temente a Deus, como uma pessoa que obedece ao mandamento de Deus, as ordens divinas, uma pessoa que anda segundo as palavras de Cristo Jesus, trazendo, por exemplo, o Novo Testamento para a nossa reflexão, que se assemelha ao justo, né? Ao próprio Cristo, né? Que ouve as palavras de Cristo quando, por exemplo, lá em Mateus capítulo 6, ele diz: sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. A Bíblia diz que a gente começa a trabalhar e a aprender, não é, a ter uma vida consagrada a Deus. A gente começa a trilhar um caminho com Deus mais perto de nós e a gente começa a experimentar a bênção dele, a visão divina, a graça divina, o cuidado divino, o valor divino na nossa vida a cada dia. Verso número 7 diz que a memória do justo é abençoada. E isso é muito legal, porque quando você colhe, não é, quando você planta a sua vida, situações das mais legais, né, das melhores decisões,
das decisões que promovem alegria, satisfação, contentamento, prazer, não no sentido pecaminoso, mas no sentido de o prazer, por exemplo, de uma família, o prazer dos filhos, o prazer de você conquistar as coisas com o suor do seu trabalho. Salomão fala muito isso também no livro de Eclesiastes. Isso tudo traz para você as memórias, E nós somos formados de memória, O que é a nossa identidade? Eu sempre digo isso aqui na nossa igreja. O que é a nossa identidade? A nossa identidade, de verdade, é a nossa memória, É tudo aquilo que nós absorvemos, aprendemos, digerimos ao longo dos anos para que a gente conseguisse formar essa persona que nós somos no dia de hoje. E todas as experiências que nós passamos traz resultados à nossa vida hoje, O nosso passado influencia no nosso presente e o nosso presente, fatalmente vai influenciar também no nosso futuro. Por isso que Salomão está dizendo, olha, a memória do justo, do obediente a Deus, da pessoa que escuta a Deus, coloca a voz de Deus, a moral de Deus em prática na sua vida, a memória desse tipo de pessoa, desse servo, é abençoada. Então você precisa seguir a Deus, ser fiel a Deus, ser obediente à palavra de Deus, para que a sua memória lá no futuro seja uma memória de paz. Quando você se assentar no sofá junto aos seus netos, talvez bisnetos, se Deus te der a graça e me conceder também a graça, Que a gente possa contar as nossas histórias, as histórias da nossa vida com alegria, sabe? Falando tanto dos problemas quanto também das alegrias com paz, porque é isso que a palavra de Deus quer para a nossa vida, que os nossos dias sejam prolongados na terra, para que os nossos dias sejam dias de sabedoria, dias de uma pessoa sábia, que possa, obviamente, construir muitas coisas boas ao longo do seu caminhar nessa terra. A gente também vê, por exemplo, no verso 11, a Bíblia dizendo: a boca do justo é manancial. E isso é muito legal. Quando a gente aprende sobre a palavra de Deus, sobre os valores de Deus, sobre a mensagem divina, sobre aquilo que Jesus Cristo ensina pra gente, a gente começa a fazer com que a nossa própria voz, com que a nossa fala, com que os nossos pensamentos, com que os nossos argumentos sejam bênção. E isso é muito legal, porque quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais a gente consegue transmitir o próprio Cristo para as pessoas por meio daquilo que nós estamos conversando. E é maravilhoso, não é? A gente está perto de pessoas que têm sempre uma palavra, uma frase, um conselho, sabe? Que você percebe que é divino, que é sábio, que é importante. Às vezes, no meio do turbilhão dos nossos problemas, da nossa vida, às vezes a gente precisa daquela pessoa que tem, às vezes, uma simples frase ou simplesmente tenha uma percepção cristã, uma percepção do próprio Cristo, né? De ser um apoio, de ser um suporte, para a nossa vida. E o texto diz que a boca do justo é fonte de vida e que abençoa as pessoas que os cercam, porque está vivendo segundo os preceitos da palavra de Deus. E quem vive sob os preceitos da palavra de Deus tem uma vida muito melhor. Isso você não tenha dúvida, a palavra de Deus garante isso para nós. Verso 16 diz que a obra do justo produz vida. E vamos trabalhar um pouco com o antagonismo aí, não é? A obra do injusto produz morte. E isso é uma coisa muito interessante, porque se você pensar como nós estamos falando e repetindo sobre o princípio da obediência à palavra de Deus, é interessante que, por exemplo, Tiago vai dizer que pecado gera pecado, e pecado que gera pecado produz morte. Ou seja, o que o texto está querendo dizer? Que quando você vive construindo a sua vida sobre o alicerce da fé e de Cristo, o alicerce da sua vida está em Cristo, você começa a construir coisas que produzem, que são vida, sabe? Que enchem os olhos, que não produz morte, entende? Que não produz morte nos relacionamentos, que não produz morte na sua carreira, que não produz morte nos seus sonhos, que não produz morte em você mesmo. Tem muita gente hoje viva, respirando, andando, falando, conversando, mas que você percebe nitidamente que essa pessoa está morta. Não há perspectiva, não há sonho, não há ideais. E isso é um prejuízo para a nossa vida. O texto diz que quando nós estamos andando com Deus, Deus nos faz ter vida. E a obra das nossas mãos produz isso. O nosso passo, o nosso falar, os nossos sonhos, os nossos objetivos, tudo acaba gerando vida. E isso é maravilhoso. Vida que nos abençoa, que nos enche, que nos preenche, mas que também abençoa todos que nos cercam, nossa família, nossa igreja, nossos amigos, nossos parentes,
acabam sendo abençoados pela vida que nós produzimos. Depois nós temos o verso 20, que também é muito legal da nossa reflexão, que vai dizer assim, o verso 20, a língua do justo é como prata escolhida. Ou seja, se você também trabalhar um pouquinho de antagonismo, também levando lá em Tiago, que Tiago também é como se fosse um livro de provérbios, sobre do Novo Testamento, falando muito sobre essa praxis cristã, não é? Se você olhar, por exemplo, o verso 20, você vai ver que a língua do justo é um tesouro, é como prata, não é? A Bíblia diz lá, por exemplo, em Tiago, que a língua do insensato, né, a língua do tolo, a língua que não tem freio, ela é como uma centelha. Nós até falamos isso na reflexões passadas, é como uma faísca que é capaz de tacar fogo numa floresta, não é? Ou seja, uma língua, não é? Uma língua de uma pessoa insensata, ela causa destruição. Mas a língua de uma pessoa bem instruída na palavra de Deus e que vive sob os preceitos de Deus e que aprende com Jesus Cristo e caminha com Jesus Cristo todos os dias, é sempre uma língua, como a gente também falou no verso 16, que acaba produzindo, também no verso 11, acaba produzindo vida, porque é fonte de vida, está ligado à própria fonte de vida, que é o próprio Cristo. E o verso 21, que diz que os seus lábios apacentam. Isso é muito legal, porque conforme você vai aprendendo sobre a palavra de Deus, conforme você vai desenvolvendo a sua espiritualidade e a sua fé, você aprende a abençoar vidas também. É sempre interessante como que as pessoas que chegam à nossa volta, contando os seus casos, seus problemas, suas dificuldades, é interessante como o próprio Deus, por meio do seu Espírito, faz a gente lembrar de textos, não é? Faz a gente lembrar de textos como, por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Calma, irmão, que as coisas vão dar certo, não é? Nos faz lembrar, por exemplo, do texto de Jesus dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a alma de vocês. Não é? Faz brotar na nossa cabeça, sabe, versículos, né? Como aquele que se esconde, né? que né, vai bem profundo ali no esconderijo do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente vai descansará. Não é? A gente lembra desses versos, a gente lembra desses textos, a gente lembra das histórias de fé de Daniel, dos amigos de Daniel, a gente lembra das provações e das vitórias que aconteceram com José. E por que o Espírito Santo traz essa memória para nós? Porque o Espírito Santo deseja que a gente consiga cuidar de pessoas. A palavra de Deus é um instrumento poderoso para que a gente, de fato, cuide da vida. E é isso que é um justo. O justo é aquele que consegue cuidar da vida, da sua própria existência, da melhor forma possível, segundo os preceitos de Deus, como também cuidar das pessoas que o cercam. E é isso que a palavra de Deus ensina para nós. Que o justo, ele consegue absorver conteúdo, absorver a voz de Deus, a vontade de Deus, os ensinos de Deus, e ele consegue explicar, consegue traduzir isso para as pessoas, para que as pessoas sejam abençoadas, para que as pessoas sejam apacentadas, ou seja, para que as pessoas tenham alimento para a sua vida, para que elas tenham repouso, para que elas tenham descanso, principalmente em momentos de dificuldade. É isso que a palavra de Deus nos ensina sobre o justo, segundo a perspectiva de Salomão. Que a gente consiga ser justo. Esse é o desafio para a nossa vida, para a nossa existência e, obviamente, para a nossa carreira nessa terra. Que a gente consiga ser justo, aquele que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, que aprende com Deus e coloca tudo isso em prática, para que a gente consiga, de fato, ser um espelho daquilo que tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou nessa terra. Que a gente consiga refletir a imagem do próprio Cristo pelo nosso comportamento. Sejamos vistos como justos, não o justo sem pecado, lembra disso, mas o justo, homem que ama Deus, que anda com Deus e que reflete a luz de Cristo onde quer e por meio do que faz. Vamos orar? Deus, a gente pede, ó Pai, nesse tempo que a gente consiga ser justo, ser um homem, ó Deus, uma mulher, que consiga de fato, ó Deus, viver sob o princípio da palavra de Deus. Consigamos, ó Deus, aprender, aprimorar a nossa fé, o nosso entendimento, a nossa percepção a respeito, ó Deus, do Senhor e colocá-la em prática a nossa vida para que, de fato, cada dia nós experimentemos, ó Deus, transformações maravilhosas que mudem o nosso caminho, mudem a direção da nossa vida e nos faça ser também, ó Deus, uma grande bênção a todos que estão à nossa volta. Nós clamamos, ó Deus, que nós consigamos ser justos como o Senhor é justo e como o nosso Cristo é justo. Nós oramos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus.
Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.